Então, bem-vinda boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. A gastronomia mineira foi reconhecida como patrimônio estadual imaterial e a de Muriaé não fica atrás. E para elevar o sabor da nossa Muriaé, inicia-se hoje as oficinas de gastronomia, memórias e saberes das culinárias de Muriaé, e isso dá um caldo, identidade e valor turístico do alimento em Muriaé. A primeira oficina, dividida em 2 dias, 10 e 12 de março, reunirá detentoras e detentores do saber tradicional da cozinha local, com proposta de trocarem seus saberes adquiridos ao longo dos anos, coordenada por Patrícia Brito. A partir das memórias levantadas de mães, avós e parentes em geral, serão definidos alimentos e pratos de referência e da cultura local alimentar. No segundo dia, a proposta é que os participantes e Patrícia Brito executem cada um em sua cozinha uma ou mais receitas locais a serem definidas no primeiro dia. Patrícia Brito é especialista em política cultural, com ênfase em patrimônio cultural, material e imaterial. Com experiência em projetos de execução em restauração e revitalização, atua no campo alimentar, especialmente com memória gustativa, realiza banquetes públicos e privados. Tem realização de residências artísticas no Brasil e no exterior, acompanhamento de mulheres agricultoras para a formação familiar. Aos participantes, lembramos que é necessário fazer a inscrição separadamente para os 2 dias na plataforma do Simpla. Na segunda oficina, 15 e 17 de março, o alimento é tratado como fator de valorização da identidade e valor turístico de Muriaé. Se alimentar é para o homem bem mais do que simplesmente uma forma de repor as energias perdidas. A comida cada vez mais tem assumido outros papéis importantes como forma de expressão e desenvolvimento econômico. Através do alimento podemos transmitir emoções e a identidade de um povo. Na primeira parte da oficina, através de dinâmicas visando resgatar as memórias afetivas e identitárias da gastronomia da região, tendo como base a oficina realizada com os detentores do saber tradicional da cozinha local, os empreendedores gastronômicos da região poderão valorizar cada vez mais a identidade alimentar local dentro de seus empreendimentos, como forma de fortalecer o turismo gastronômico da região. Na segunda parte, os participantes e Flávio Dornas executarão cada um em sua cozinha uma ou mais receitas locais a serem definidas na primeira parte. Flávio Dornas possui curso de cozinheiro pelo SENAC, Minas Gerais, curso no Boa Mesa 95, cursos no Le Cordon Bleu, na Escola de Gastronomia Latiabe, é sócio fundador e atua como diretor administrativo da Associação Mineira de Gastronomia. A Sociedade Musical União dos Artistas, proponente deste projeto, já viabilizou diversas realizações do evento Gastronomia na Serra, através de leis de incentivo à cultura e por meio de patrocinadores. O Gastronomia na Serra foi criado pela Fundação de Cultura e Artes de Muriaé no ano de 2011 e entrou no calendário oficial de eventos do distrito de Pirapanema. O evento gastronômico, com 9 realizações realizadas em 2021, promove uma edição especial por meio da Lei Aldir Blanc e do edital número 4 de 2020, na modalidade Cultura Alimentar e Gastronomia, em cenário virtual, enquanto não podemos subir a serra para saborear as delícias de Pirapanema. A Sociedade Musical União dos Artistas dá as boas-vindas aos ministrantes e aos participantes, que esses dias sejam marcados por experiências que contribuam para o desenvolvimento da gastronomia e a preservação das tradicionais culinárias de Muriaé. Vou voltar a palavra a você, Patrícia. Seja bem-vinda, Flávio e demais participantes. Gostaríamos, de agradecer aí a presença de todos vocês, tá? Obrigada, Patrícia. Vou passar a palavra a você. Tá bom. Eu que agradeço, Elise. Agradeço aí você, a Flávia, pelo comprometimento aí com o trabalho, que não está fácil nesse momento pandêmico, mas é isso, estamos todos juntos e juntas. Bom, eu fiz um roteiro aqui para tentar pensar o nosso tempo, para não dilatar tanto o nosso horário, e a gente fluir aí com as nossas atividades para depois ela se frutificar na sexta-feira, que é
vai ser o nosso último encontro. Então, nós teremos 2 encontros, o de hoje e o de sexta-feira. O de hoje é basicamente para eu entender muito como que passa essa memória das pessoas aqui presentes, né? Eu pude perceber que algumas não são de Moriaé, são de outros municípios, né? E outro estado também, né? A gente pensar como que essas memórias elas se entrelaçam, né? E, sobretudo, também eu falar de como que é possível você atuar e você ter essa disposição no campo da memória alimentar a partir desses ativas cotidianas e que a gente vai construindo aí ao longo dos anos pela nossa trajetória de vida, pela nossa trajetória familiar, pela nossa trajetória cultural das localidades, né? Então, o meu foco de pesquisa, ele é nesse campo alimentar, ele se relaciona com a discussão da questão alimentar, especificamente relacionada à ancestralidade, aos aspectos indígenas, à questão da memória, seja ela no campo ancestral ou originário, ou então de outros movimentos que aqui surgiram no país e no estado de Minas Gerais, que também tem esse perfil da discussão alimentar, né? Por exemplo, a gente vai ter aí várias localidades, referências que são sírias, referências que são libanesas, italianas, né? Então, o meu trabalho de memória, ele é um trabalho que, vamos dizer assim, ele é atravessador nesse sentido de pensar essa questão da comida a partir das nossas narrativas e das nossas histórias. Bom, com esse convite feito pelo festival, eu quis trazer aqui alguns elementos para pontuar mesmo, no sentido da gente ver como que a gente vai dialogar esse prato para sexta-feira. Mas antes de falar disso, eu termino a minha apresentação e eu quero passar a palavra para cada um aqui presente para dizer o nome, de onde que é e a sua memória, né? E aqui eu fiz um esquenta aí rapidinho para poder saber quem é que está aqui no grupo, né? Então eu já pude escutar algumas poucas histórias, né? Claro que não deu tempo de muitas, mas é isso, é a gente fazer esse trabalho pensando como que a gente vai elaborar depois, na sexta-feira, um prato, um cardápio em que ele represente a nossa memória, né? E, para além disso, discutir mesmo com profundidade algumas questões que são relacionadas aí ao campo da memória alimentar. Por exemplo, a história da questão do pertencimento alimentar, das identidades, da patrimonização dessa comida, o que significa isso, né? E o que significa você, Minas Gerais hoje, ser considerada um patrimônio imaterial aí da alimentação, da comida tradicional, né? Então, eu acho que durante essa conversa nossa, a gente pode fazer esses atravessamentos para a gente conseguir compreender, inclusive, o que a gente come, o que a gente deixou de comer, e o que a gente tem comido, né? E o que a gente vai comer, né? Então, o que acaba também sendo uma perspectiva aí histórica e sociológica um tanto complicada, no sentido do que está vindo de memória e o que está vindo também de alimento para a gente, nesse caso, os alimentos ultraprocessados, que o tempo todo eles negam essa memória, ou então eles se articulam de vincular essa memória de uma forma muito fake, né? Então, a gente discutir sobre isso dentro desse campo alimentar que a gente quer aprofundar cada vez mais, que é essa alimentação ligada aos detentores desses saberes tradicionais, né? E como eu falei, no caso especificamente, eu pude aí verificar o caso de Moriaé, tem um vínculo aí, né, com os indígenas, que ainda pode ser que não tenha falado disso dentro da comida, né? Com certeza,
um trânsito aí com ex-escravizados, né, com alimentação negra africana, que também muitas vezes a gente deixa passar isso sem despercebido, sem nenhuma discussão, sem nenhuma reflexão. E aí a gente vai mais para frente, vai encontrar, então, os imigrantes, os italianos, né? Então, assim, é um recorte que a gente faz, mas se você pega essa situação que é em Muriaé, você vai começando a entender o que acontece no Brasil como um todo no campo alimentar, né? Tanto da negação quanto da própria valorização dessa identidade, tanto local como micro, macro, né? E depois macro, aliás, né? Mas é exatamente isso. Qual que é também essa coisa do nosso desafio, que é um desafio político, de pensar essa alimentação que é nossa e que tem e que está relacionada a essa memória que muitas vezes a gente prefere que elas sejam esquecidas, vinculadas a uma série de fatores que a gente depois pode falar sobre isso. Bom, desses pontos todos que eu coloquei, eu quero que na medida que a gente for conversando, a gente vá pontuando isso e, obviamente, fazendo esse processo da escuta e ver o que é viável, o que é sensato a gente tratar dentro do campo alimentar como uma questão mais séria aí, principalmente relacionada ao patrimônio, né? E a gente ter, inclusive, algumas diretrizes mesmo para esse campo alimentar, no sentido de fortalecer essas memórias, de fortalecer essas identidades. Independente de qual município e de qual estado você esteja, isso é uma diretriz que a gente tem que pensar como um todo mesmo, né? Então, eu queria ver se alguém começa a se inscrever para poder falar de onde qual que é a sua memória mais marcante e o que faz na atualidade, tá? Então, são essas três coisas. E depois a gente volta para o bate-bola aqui comigo e para destrinchar, por último momento, fazer coletivamente. Eu faço daqui da cozinha e vocês fazem daí, né? E também, gente, eu queria aproveitar para agradecer aqui o Flávio Dornas, né, super companheiro, parceiro, que cedeu a cozinha dele. A minha cozinha está em reforma, né? Então, eu recorri aqui à cozinha do meu amigo, do Flávio, que também vai estar posteriormente, depois do meu trabalho, ele entra, né, na semana que vem, e que teve essa preocupação também de me deixar aqui à vontade na cozinha. Obrigada, Flávio. Beijo. E é isso. Agora, bola para frente. E eu queria saber da história, isso que eu acabei de falar. O nome, a memória mais importante, vamos dizer assim, da cozinha, né? E o que faz, tá? Quem se inscreve primeiro? Se não se inscrever, eu vou falar. Oi, posso falar, Patrícia? Pode. Quem é que tá? É a Rosângela. Ei, Rosângela, pode falar, por favor. Então, vamos lá. Meu nome é Rosângela, né? A memória, aquela que eu tinha passado. Seu áudio tá baixo, Rosângela. Ah, melhorou agora? Deixa eu ver, fala mais. Tá melhor agora? Melhorou? Tá melhor um pouco. Ah, então tá bom. Então, a minha memória é aquela que eu tenho da minha avó, né? Cozinhando no fogão a lenha e na panela de barro. E o que eu faço, eu trabalho numa instituição de ensino que é um Uninter. Por sinal, foi através deles que eu descobri o curso de vocês. Uhum. E você é de onde, Rosângela? Curitiba, Paraná. Curitiba, Paraná. E a sua memória é a panela de barro e fogão a lenha. E o que é da memória da panela de barro e do fogão a lenha, especificamente um prato? Peixe. Ah. É porque meus avós são da cidade de São Francisco do Sul, Santa Catarina. O meu avô é pescador, né? Era pescador. Então é o prato típico, geralmente, o que tinha para eles comer realmente é peixe. Pescava e ia para a panela para fazer. Então é o peixe. Sim, sim, sim. E esse peixe acompanhava alguma coisa, algum alimento? Outro prato? A que eu lembro era pirão, porque era uma família... Pirão. Isso, é uma família humilde, né, de pescador de beira-mar, muitos filhos,
E Pirão, farinha de mandioca. Isso. Tá, entendi. Ótimo, Rosângela, obrigada pela apresentação. Nós vamos voltar em você no bate-bola, tá? Tá bom, obrigada a você. Outra pessoa, por gentileza. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Silvia, eu sou de Timon, no Maranhão. É uma cidade que fica bem ao lado de Teresina, no Piauí, que a minha cidade aqui é considerada um bairro de Teresina, mas fica exatamente no Maranhão. Eu sou estudante de gastronomia pelo IFP, né, o Instituto Federal do Piauí. A minha memória, né, é minha mãe sempre na cozinha. Quando nós éramos crianças, ela trabalhou na casa de uma senhora que era italiana, né, então ela aprendeu a fazer nhoque. Então a minha lembrança é ela na cozinha e a minha memória afetiva é o nhoque, a bolonhesa. Tá, nhoque é bolonhesa. Ok, Silvana. Silvia, por favor. Silvia, perdão. Isso, tudo bem. Silvia, prazer, viu? A gente prazer vai é meu. Na escola. Tá ok, que muito bom obrigada. Que você faz gastronomia, está aqui disponível para escuta das memórias, muito bom. Sim, e a gente estuda, né, a gastronomia brasileira, né, nós tivemos a gastronomia brasileira 1 e 2 para abranger todos os estados, né, então quando a gente consegue uma oficina, né, qualquer tipo de aula, mini curso que seja voltado para um local específico, só tem a agregar em conhecimento, né, tudo que a gente viu em sala de aula a gente acaba ouvindo, né, na prática mesmo. É muito bom isso. Prazer. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Outra pessoa, por favor. Eu posso falar? Pode. Viviane. Então, eu sou de Uberlândia, né, e eu tenho duas memórias muito fortes, né, essa italiana de influência da minha família. O macarrão de domingo, né, ele é algo que ainda é muito forte para a minha família, ele é aglutinador, tá? E uma outra memória ainda mais forte são as comidas das festas de reis, que é mais ligada ao meu pai, sabe? Então, é uma festa que mexe muito com o meu emocional, aquelas comidas maravilhosas, os doces, a carne de lata, né, o macarrão, os doces de pau de mamão. Então, são as comidas de festas de reis. Sim, muito bom. O que eu faço atualmente? Eu trabalho com turismo. Eu tenho uma agência de viagens e trabalho com turismo de experiências no Brasil todo. Maravilha. Viviane, muito prazer. Vai ser linda essa troca com a gente, viu? Obrigada. Outra pessoa, por gentileza. Oi, meu nome é Osana, eu sou cozinheira há mais de 30 anos, no momento estou cursando o curso de gastronomia. A minha memória afetiva é a minha mãe cozinhando também em fogão de lenha, aqui em Uberlândia. E é o frango caipira, frango no açafrão, com macarrão também, era o prato de todo domingo. Essa é a minha memória afetiva. Osana, sim. Então quer dizer que você também é de Uberlândia? Eu também sou. Sou parceira da Viviane. Que lindo, seja bem-vinda, viu, Osana? Muito obrigada. Estou dentro aí da matula mineira. Vamos vamos desvendar essa matula mineira para entrelaçar aí com Muriaé, né? Coisa mais boa, estou muito feliz de estar aqui. Tá, prazer. A gente volta em você depois, tá? Tá bom. Quem mais pode falar?
Alguém está escrevendo aqui que a memória afetiva é o bolinho de... Deixa eu ver que não deu para ver, deixa eu ver. Depois eu vou ler todos aqui. Osana, Maria, você pode falar, Maria? Patrícia, ela falou que está com dificuldade para falar, mas a gente pode ler o que ela escreveu, né? Ela fala que ela é de Muriaé, a família da mãe dela e do pai dela é de Ubá. Ela fala que a memória afetiva ligada à família da mãe dela, aos avós paternos, morreram quando ela era criança. Fala que tem ascendência libanesa, muito presente por conta da avó, e que no almoço de domingo, muito movimentado na casa da avó, sempre cheia. As pessoas da família dela têm histórico com cozinha, todo mundo gosta de cozinhar. Ah, tá. E o que ela não escreveu, o que ela gosta de cozinhar especificamente, não, né? Ela disse que está nos ouvindo na cozinha, então se ela quiser responder no bate-papo, ela pode responder que a gente lê aqui. Ah, então ótimo. Ela fala que hoje trabalha com comida saudável congelada, tentando resgatar os hábitos e continuar comendo comida feita em casa. Olha, mas a referência é libanesa, Maria? Vamos ver se depois ela responde. Eu queria ver, sim, de tudo um pouco. Ah, muito bem, que poder. Que ótimo. Seja bem-vinda, viu, Maria? E que bom, da vovó, a vovó fazia tudo, bom demais. E que bom que você é de Muriaé, que está aí na produção da cozinha também, né? Isso é muito importante, a gente ter esses cozinheiros que estão pensando essas referências, né? Que acaba que pensar comida de verdade é pensar um pouco da comida da avó, né? Ou muito da comida da avó. Vamos lá, quem mais pode falar? Oi. Oi. Eu aqui. Tereza. Eu sou servidora pública, mas sou apaixonada por cozinha. Entrando na deixa da Maria aí, a gente faz alguns jantares, a gente já fez alguns, acho que 4 ou 5 jantares, a gente sempre faz de 2 em 2 meses, e aí a gente faz o menu completo, né? Prato principal, entrada, prato principal, sobremesa, e nessa época nós estamos entregando na casa das pessoas. E aí a gente sempre tenta buscar, como aqui em Muriaé a gente tem muito pouca variedade de uma culinária é uma coisa mais diferenciada. A gente tenta trazer para as pessoas uma coisa mais diferente, que elas não comeriam nos restaurantes aqui, né? Nós duas, a gente faz muito curso, mas a gente não tem a graduação de gastronomia, mas eu me considero cozinheira desde que eu me entendo por gente. Tive essa influência do meu pai, porque meu pai que me ensinou a cozinhar. E minha memória afetiva que eu tenho na cozinha é muito vindo dele também, a macarronada. A macarronada do domingo, que era uma coisa assim, não dá para comparar o gosto. Então, até por causa disso, hoje em dia eu estou muito apaixonada por massas. Então, eu tenho feito muitos cursos de massa, já estou fazendo massa artesanal, massa caseira, e cada vez estou querendo ampliar, melhorar mais. Aí é isso. Sim. E seu pai, ele é descendente de italiano também? Porque essa região aí é de italiano, né? Uhum. Bom demais, Tereza. Nós vamos voltar a falar. Quem mais, gente, por favor? Matheus, estou aqui. O que ele está falando, Dorna? Ele fala que ele falou do bolinho da Bisa. Você pode abrir áudio, Matheus? Você está com alguma dificuldade? É bom ouvir a voz e ver a carinha das pessoas. A gente está tão carente em casa sozinho nessa pandemia. Eu acho que ele estava... Esse bolinho, Matheus. Eu acho que ele estava com um problema na internet. Então, por isso, talvez ele está com a câmera desligada. Foi o que ele me falou um pouco antes. Vendo, Matheus, eu vou falando aqui um pouco desse bolinho da Bisa. Como é que era esse bolinho da Bisa? E Daniele, você pode conversar com a gente? Como é que está aí seu áudio? Eu vou falar um pouco de mim, Patrícia.
Eu sou de Belo Horizonte, sou cozinheiro. Cozinha, para mim, tem muito a ver com afetividade, com memória, né? A minha história toda é costurada com a questão do alimento, né? Eu tenho uma fase de passar férias no interior, de passar férias na roça, onde essa questão do fogão de lenha, do forno, daquele forno mouro, né? Com lenha também, são muito presentes, né? Mas fui criado em Belo Horizonte, tenho uma relação urbana também com a comida, com os bares da cidade, né? Minha mãe gostava muito de cozinhar, então eu fui meio que criado na barra da saia dela, cozinhando também. Tá, bom demais, Dorme. Deixa eu ver, mais alguém está falando? O Matheus está contando que uma receita que a mãe dele faz, que lembra muito os tempos da infância, e que a avó dela passou e ensinou para todo mundo. Eu acho que é a receita do bolinho que ele está falando. Bolinho de quê? E que a mãe dele faz a receita. Bom demais, Matheus. Que bom. E que bom que tem essa permanência da memória, né? Da sua bisavó, da avó, da mãe, e agora você, né? Isso é muito incrível. Isso faz a diferença, né? No campo aí da memória gustativa, né? De fazer essas reproduções e de ter esse cuidado. Bom, vou falar um pouco agora da minha memória, né? Como eu falei, eu sou Patrícia. Eu cozinho desde criança. Quando eu nasci, eu fui criada com a minha avó e o meu avô. Eu dizia assim que a minha avó ensinava a fazer as coisas da terra e meu avô ensinava a fazer as coisas do céu, que era da poesia. Então, por exemplo, meu avô me deitava assim no chão da casa, do lado de fora do quintal batido, né, coisa de pó, e aí ele me ensinava a olhar para o céu e ver as estrelas e os desenhos das nuvens, né? E a minha avó, enquanto isso, a minha avó construía os fornos de cupim, de barro. E nessa construção, quando secava, tinha um processo da secagem, ela assava os biscoitos, torrava os amendoins, fazia as paçocas. Então, era um quintal em que se entregava, que era integrante para mim, né, a dimensão do céu e da terra, assim, que eu não separava assim o que era a terra e o que era o céu, né? E foi uma experiência muito particular, assim, que me marcou muito e que me levou para a cozinha, né? A minha tia-avó, que é a irmã da minha avó, era uma cozinheira que fazia carne de lata, né? E que às vezes, além da carne de lata, fazia um arroz branquinho, assim, instalava um ovo, abafava, e a gente comia esse arroz cozidinho com verduras e angu, e a carne de lata e esse ovo. Então, era uma diversidade muito grande, assim, de alimentos, né? Então, essa memória da roça, né, que me trouxe para essa discussão da memória culinária, né? E eu tive um espaço no Maleta, não sei se vocês conhecem, o edifício Maleta é um espaço de uma diversidade cultural muito grande aqui em Belo Horizonte, né? Onde os intelectuais, artistas, professores, esquerdistas, todos encontram nesse espaço. Eu tive um espaço lá que chamou Marcelina Belmiro. Marcelina, o nome da minha avó, e Belmiro, o nome do meu avô. Aí eu fiz essa junção, então você chegava e você comia todos os alimentos que eram referentes às memórias, que eram a partir das pesquisas que eu tinha feito, ou então a partir da minha própria memória, né? O restaurante acabou, porque eu fui fazer uma residência, comecei a fazer muita residência artística, e com isso, e é muito trabalho. Quem trabalha com restaurante sabe, eu fiquei exaurida, assim, morta de tanto trabalhar, tipo, 16 horas por dia trabalhando, né, e
e como eu criava todos os pratos, dava formação para os agricultores, e todos os agricultores que tinham na Marcelina, no espaço, eu sabia o nome e o endereço, o que a pessoa fazia, porque eu acompanhava todos esses processos com as agricultoras e os agricultores. Então, café, o fubá de moinho d'água, o amendoim chegava, as verduras, tudo isso. Eu criava pratos cotidianamente. E dia de sábado era o dia que era mais cheio, que a pessoa ia lá para o meu espaço às 10 da manhã e ficava lá até anoitecer, que era o espaço, quando eu chamava do projeto Memória Gustativa. Eu chamava uma pessoa, ela discutia sobre a memória dela e eu ia cozinhando essa memória dela. Então, era uma diversidade de comida, né? Ora era comida indiana, francesa, suíça, portuguesa, mineira, e mineira de cada lugar, do Pará, Maranhão. Então, assim, era todo mundo que chegava e falava assim, eu quero cozinhar a minha memória, que a minha memória é importante, a minha memória tem a ver com a minha avó. Aí eu escutava a pessoa e depois eu cozinhava com essa pessoa. Então, muita coisa, às vezes, as pessoas, elas tinham fragmentos dessa memória, né? Elas falavam assim, Patrícia, aí a comida, por exemplo, a carne ficava assim, mas eu não sei por que ela ficava assim, dissolvia na minha boca, e não sei o que, ia me narrando isso, e eu ia cozinhando a partir dessas memórias, né? E o que aconteceu? Eu, obviamente, sou entregue a essa perspectiva da cozinha, né? A cozinha é a minha vida. Eu criei uma parte grande da minha filha, que tem hoje 27 anos, com comida. Eu fazia pão, vendia pão. Então, eu sempre fui muito ligada à cozinha, né? Mesmo no campo, assumindo a política cultural, como eu falei lá anteriormente, né? Com política de patrimônio, ainda assim, fui trabalhando essa coisa da cozinha, na organização de festivais de culinária, registro do patrimônio material, de doces, de salgados, o que tinha de referência na cidade. Eu tinha esse cuidado de trazer à tona essa discussão da comida, mas da comida a partir desses elementos das narrativas históricas dos lugares e das pessoas. Então, a minha cozinha, ela é uma cozinha sagrada. Ela é uma cozinha que ela tem uma referência muito, mas muito forte dos indígenas, tem uma referência muito forte afrodescendente, e ela tem uma referência muito forte da roça. Essa é a minha cozinha. Então, é uma cozinha que tem milhões de cheiros, milhões de ervas, milhões de chás, tem uma diversidade aí de temperos, assim, que eu vou... E aí, com as pesquisas, obviamente, eu fui ampliando esses temperos, né, esses condimentos, fui passando pela Índia, passando por temperos franceses, e fui entrelaçando com tudo aí, e africano e indígena, né? E hoje, assim, os meus trabalhos, eles têm sido basicamente para atender essas comunidades em que eu discuto sobre a retomada da comida de verdade. Então, aí eu tenho, a partir dessa coisa da memória, eu tenho esse trabalho com os indígenas no Espírito Santo, em Minas Gerais, quilombolas em vários lugares, né, e assim por diante. Sempre nesse cuidado de tratar a comida como um campo sagrado para essas pessoas, né, que a comida que você come é a comida que te cura, né, então, se você vai, no meu caso, por exemplo, atuar com comunidades que são ancestrais, que são originárias, e que, de repente, perderam muito essa referência do que comer, né, que a indústria alimentícia, ela proporcionou isso de uma forma avassaladora para todos os grupos sociais,
todos os grupos culturais, que é essa perversidade de colocar na mesa do brasileiro a comida que não é de verdade, né? Comida que é ultraprocessada. E os indígenas e quilombolas, eles não fogem disso, né? Eles estão aí, como todo qualquer brasileiro, infelizmente, adoecidos e entregues a essa indústria alimentícia. Então, eu vou e meu trabalho é, tipo, sangue nos olhos. Falar, gente, o negócio é o seguinte, vamos pensar outras estratégias de comida, porque o Brasil está ficando um país adoecido, porque não há possibilidade de você estar bem em saúde se você come tão mal, né? Se você, inclusive, esquece essa discussão que é da sua memória. E eu digo que nesse trabalho meu, que as memórias, elas salvam as pessoas, né? E a gente sabe disso. O que tem acontecido é que a gente está num processo pandêmico aí, perverso, sem vacina para todo mundo ainda, essa confusão toda, e a gente esperando que isso se tenha uma reação mais política, mais efetiva para todo mundo. Então, o que acontece? A gente sabe que está acontecendo aí um empobrecimento muito grande da população brasileira, por falta de comida, a comida está muito cara. Então, eu acabo pensando o que é de fato essa comida, o que ela representa em termos de discussão de política pública, né? E aí é pensar aí para gerir o alimento de uma forma mais consciente, do ponto de vista da agroecologia, né? De aproveitamento alimentar não quer dizer que você vai fazer qualquer coisa, mas quer dizer que você vai estar trabalhando como a sua avó sempre fazia e você acabou esquecendo, né? Que é aproveitar todo o alimento, o bolinho, né? De fazer o bolinho, de não jogar comida fora, de pensar estratégias para essa comida, de pensar que gosto, que ternura, que vida que você quer dar para ela, né? Então, isso tudo, quando eu falo dessa memória, dessa construção que eu tenho do meu trabalho, é muito no sentido de agregar todos esses valores que estão relacionados aí à nossa cozinha mineira, à nossa cozinha brasileira, né? No sentido, assim, o que essa cozinha tem a ver com você? Essa cozinha que está colocada hoje, que é extremamente excludente. Se ela não é excludente, ela é extremamente ultraprocessada. E o que você está fazendo com ela? Né? E o que pior, o que ela está fazendo com você? Então, nesse trabalho que eu tenho, das oficinas e tal, inclusive foi um último que eu fiz recentemente, que foi o Nordeste do país e o Norte, né? Foi justamente isso, assim, para a gente poder discutir o que era essa comida, de onde que ela vem, essa comida brasileira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que essa comida nossa, ela tem características, independente de onde você mora, ela tem características que são brasileiras, né? E às vezes a gente joga essas características, essas memórias pela janela, né? E aí, só retomando isso do Nordeste e do Norte, que foi esse último trabalho, que aí eu falei assim, gente, o que está faltando para a gente poder construir uma perspectiva de comida, de comer bem, todo mundo comer bem, para a gente poder expandir isso para o país, né? Então, são provocações políticas mesmo, do campo da política alimentar, e para a gente poder fazer essas considerações, seja onde que você está, no Maranhão ou em Muriaé, né? Curitiba ou Belo Horizonte, não importa. O importante é você ter como estratégia o campo dessa memória que vai te assegurar, né? Que é o que a gente precisa. A gente precisa de segurança alimentar, né? E segurança alimentar, gente, passa por tradições, sabe? Passa e olha, se você olhar o que os indianos eles fazem com as massalas, né?
nada mais é que são temperos milenares, assim, que vão sendo ali todos os dias. Então, isso interfere, obviamente, na genética da pessoa, interfere, obviamente, no humor, interfere, obviamente, no amor que você vai dar pelos outros, para receber dos outros. Porque uma comida que está intoxicada, que está tóxica de verdade, assim, ela não te deixa viver, né? E por isso eu bato sempre na tecla, assim, que memória que você tem? Ai, a minha memória é do macarrão de domingo, é da farofa, a minha memória é do refogado, né? Por exemplo, eu imagino aí que Muriaé, eu percebi aí pela topografia, pela geologia, infelizmente, eu só conheço por passagem, né, quando vai para outros municípios, mas eu percebo que a própria topografia do lugar, a própria geologia permite algum tipo de plantação de alimento que em outros municípios não vão ter, mas que aí é específico e que aí isso vai alimentar com muito mais qualidade as pessoas que moram aí. Né? Por exemplo, eu estava até a gente conversando, eu e o Dornas, né? O Flávio Dornas, taioba, as punks, né, que gostam de lugares umedecidos. Não, é um terreno irregular que não dá para vaca direito, né, não dá para vaca leiteira, mas dá para outras coisas, né? Eu fui olhando lá no Google Maps, assim, eu falei, gente, quanta riqueza nesses distritos, quanta vegetação ainda, né? O que isso proporciona em termos de qualidade alimentar, né? Bom, mas é isso, eu emendei a minha memória falando desses aspectos, mas também é muito no sentido de fazer algumas provocações, né? Porque quando eu falo da minha memória, eu falo de tudo isso que eu estou dizendo agora, assim, que é o ponto de vista mais crucial, assim, que é o direito alimentar, que é pensar a memória como estratégia alimentar, né? Não é inventar roda, né? E tudo bem, assim, você pode ter uma diversidade de alimento, e acho que é justo e tem que ter, mas se você perde essas referências que você tem, no sentido, assim, do que é comer um angu? Para Minas Gerais é importante comer angu, e de onde que isso vem? Vem dos negros, né? O que significa você comer o arroz com feijão, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam assim, nossa, eu tenho que fazer dieta, e aí não dá mais para comer arroz com feijão, não dá. Olha, não dá para comer ultraprocessado. O arroz com feijão é um alimento sagrado para todo o Brasil, né? Então, assim, são essas provocações que a gente tem que ter, assim. Vai discutir sobre alimentação saudável, discutir, sobretudo, que alimentação saudável é essa também, né? Por exemplo, dentro do campo da agroecologia, a gente percebe assim, o tanto que é viável, né? E o tanto então, a gente tem um alimento que é da terra, que está ali, sem agrotóxico, né? E aí, você vai comer isso, né? E eu fico pensando assim, eu estou mudando de casa e estou fazendo meus canteirinhos lá, né? Aí eu fiquei pensando assim, olha, eu estou plantando para não precisar comprar, porque eu quero comer desse alimento, né? Então, isso acaba que quando você toma isso para si, do que você vai comer, que tem a ver com a sua história, suas narrativas, a sua ação política dentro de um processo alimentar, dentro do processo cultural alimentar. Então, isso é um ato político, né? De quando você fala assim, olha, eu preciso comer o que eu planto, né? Eu preciso comer uma carne de lata que eu sei quem foi que criou o porco, que eu sei quem foi que criou a vaca, né? Porque isso ainda é possível a gente fazer, apesar de toda essa dimensão que a indústria alimentícia coloca para a gente, né? De que você não tem tempo, obviamente o capitalismo não permite que a gente tenha tempo inclusive para fazer uma oficina como essa, né? Porque se você começa a desconstruir essa comida, né? Se você tem tempo para escutar e para fazer
essa comida que a gente está discutindo aqui significa que você está desbancando alguém que é poderoso, né? E significa que você está favorecendo alguém que está precisando, que é da agroecologia, que é da agricultura familiar, que é quem produz o leite, quem produz o queijo. Então, é muito mais interessante você ter uma dimensão de ir à feira para comprar o seu alimento, comprar aquele queijo que você sabe que a pessoa fez 5 queijos para ela vender na feira, 10 queijos para ela vender na feira, né? Que ela pescou um peixe, né? Que ela fez uma farinha de mandioca. Isso tem uma dimensão política muito grande, no sentido da gente pensar o que é esse valor dessa comida e o que ela vai te nutrir. Porque ela não vai só nutrir o seu corpo, ela vai estar nutrindo o corpo do outro que produziu, que plantou e que fez e que está chegando até você. E você vai estar sendo nutrido com aquela pessoa que está te nutrindo e que você vai nutrir outras, né? Então, quando a gente tem essa dimensão do que é essa comida, do que a gente quer enquanto pessoas, né? No sentido assim de repensar essa trajetória nossa alimentar que está enlouquecida, vamos dizer assim, que está perversa com a gente, né, nesse sentido da indústria alimentícia, a gente se empodera, a gente traz força, né, e trazer força, gente, é trazer força de verdade, sabe, assim, é a gente se ajudar, né, Muriaé está perto de onde que vai ajudar a agricultura tal, que vai comprar do agricultor tal, e fomentar os próprios distritos, né? Maranhão, como que tá se organizando, tem feira. A gente sabe que a política existente para a agricultura familiar e para você desenvolver uma política alimentar nesse sentido é das piores agora, vamos falar sério, né? Então, se a gente não enfrenta isso, nós que somos pessoas conscientes e que temos essa disposição para poder refletir. Aves, perdi meu áudio. Qual que foi? Onde que eu parei? Ah, tá. Então, é falação demais. Bom, mas é isso, gente. Vou compartilhar com vocês isso. Minha memória, ela tem a ver aí com a minha avó. Eu, inclusive, tenho panelas ainda que são da minha avó, né? E acho que isso tem um campo simbólico muito importante para mim, né? Então, assim, eu passo a ter, inclusive, objetos que são importantes para mim, para esse campo da memória, né, de trazer isso como estratégia mesmo, né, nos próprios banquetes, como que eu faço a produção. Eu sempre penso que a memória ela pode ser o central, assim, de uma discussão, porque ela tem um poder de agregar, né, porque quando você fala de memória, você também fala... você fala tão do seu coração, com tanta sensibilidade, que todo mundo passa a escutar, né? E aí você também quer saber da memória do outro e da outra, né? Então, é nesse sentido que é o meu trabalho e essa proposta, né? E aí, então, eu quero fazer um bate-bola agora com vocês. Eu vi que chegou gente nova aqui. Deixa eu ver. Karina, né, e Carol, se quiserem apresentar, falar um pouco de vocês e um pouco da memória, tá aberto. Depois eu volto aqui. Podem falar. A Carol escreveu, mas ela acabou escrevendo... escreveu aqui. A memória afetiva alimentar dela é feijão refogado de manhãzinha, antes de sair para a creche, e só o cheiro do feijão, que ela lembra muito do cheiro desse feijão. Ah, ótimo. A Karina está sem microfone, mas já escreveu. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Vou voltar aqui atrás para achar o texto da Karina. Sim.
a Karina escreveu, que é do Distrito Federal, né? E que ela tem uma memória afetiva das avós. Ela lembra de uma tapioca muito grossa que nunca conseguiu fazer e de um doce de laranja, além de um feijão temperadinho com manjerona. A família dela é do Ceará e do Rio Grande do Sul, bem diversa. Nossa, que maravilha, que diversidade! O Paulo também está com alguma dificuldade, escreveu aí, deixa eu ver aqui o que ele colocou. Ele está com problemas na internet, mas já está chegando num Wi-Fi bom. Paulo, se você puder escrever para a gente um pouco da sua memória afetiva, eu vou lendo aqui para facilitar e para contribuir, né, para engrossar esse caldo aí do caldeirão da Patrícia. Isso, obrigada, Dornas. Bom, eu tenho como sugestão, eu fiz um roteirinho aqui de trabalho, né, que era, primeiro, essa apresentação minha e de vocês, né, aí, depois dessa apresentação, eu quero, na verdade, ver se a gente consegue, que vocês possam falar também, porque como tem uma diversidade boa aí de pessoas, né, eu acho que isso é muito legal, né, então tem gente do Distrito Federal, de Curitiba, Teresina, que mais? Uberlândia, e claro, Muriaé, né, que é também o nosso foco central aqui. Eu queria fazer uma sugestão, que é o seguinte, trazer, que vocês façam um exercício agora comigo, que é trazer quais são os alimentos importantes da cidade de vocês, quais são esses pratos. Então, agora, nós falamos primeiro, né, desse prato, dessa memória que é nossa, que essa memória, ela é do sujeito, do indivíduo. Agora, nós vamos falar de uma memória que ela é coletiva. Então, eu queria saber de vocês, por exemplo, Muriaé, um dos pratos importantes é qual? Está relacionado aí, porque eu vi lá que tem a diversidade dos distritos, né? Mas que prato que representa, ou quais os pratos representam essa diversidade alimentar de Muriaé? Teresina, mesma coisa. Curitiba, mesma coisa. Então, Uberlândia, quais são esses pratos? Né? Então, eu queria saber disso de vocês, voltar ao bate-bola aí, quem quiser complementar também a respeito da memória, ok? E depois disso, a gente vai eleger alguns ingredientes para a gente cozinhar na sexta-feira. Ou seja, quinta, que é amanhã, a gente tem tempo de comprar, aí eu posso também comprar e ir tirando foto, né, do mercado, e aí depois postar, depois deixar aí para vocês na sexta-feira e mostrando meu trajeto. Quem quiser também pode tirar foto, mandar para a gente, e a gente vai mostrando como que essa dinâmica dos mercados, tá? Bom, então... Patrícia, eu vou te pedir uma parte, acho até que já contribui um pouco também com esse pedido seu. O Paulo, como eu disse, ele está com dificuldade no microfone, ele acabou me escrevendo no particular aqui, ele pode escrever para o grupo todo, é só ele fazer a opção, mas ele colocou aqui que tem uma memória de comida de fogão de lenha, de nada especial, ele falou, arroz, feijão, taioba, costelinha de porco, que ele acha um privilégio comer isso. Ele não fala de onde é, mas pela taioba a gente já vê que é mineiro, né? Eu perguntei de onde que ele é aqui. O Paulo Rosana mora em Muriaé. Está contribuindo aí, mas é só para poder deixar aqui a contribuição do Paulo, tá? O Paulo mora em Muriaé. Elise, você não falou sua memória, você fugiu, né? Tô fugindo, né? Então, eu lembro muito do bolinho de chuva salgado da minha avó materna e bolinho de chuva doce da minha mãe. Uma fazia doce, outra fazia sal. Isso, e ambas faziam na minha infância, que elas faleceram, eu era pequena ainda, então eu lembro muito. E do distrito de Belisário, tem uma prima que sempre fazia mingau de couve para mim.
Eu sou apaixonada com mingau de couve. Que é mingau de fubá com couve, né, só? Mas é mingau de couve mesmo. Isso. E também fez parte muito da minha infância. Esse é o de porco. Patrícia. E eu sou de Muriaé, nascida e criada em Muriaé. Já sou um pouco cigana, mas eu sempre volto para cá. Lindo, bom demais. E não trabalho na área de gastronomia, né, mas trabalho na área de cultura e turismo, que faz uma boa combinação aí, né? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Bom, eu queria ver com vocês, assim, vamos começar esse bate-bola? Vamos saber quanto que a gente... Alô. Tá sem voz, tá sem som, Elise. Alô. É de onde? Nós temos 45 minutos. Tá? Então, olha, vejam bem. Nós temos 45 minutos para decidir sobre... para eu saber coletivamente quais são esses pratos que são importantes, né? Assim, agora a gente vai sair da gente e vai para o coletivo. E aí, dentro desse tempo também, a gente tem que decidir o prato para a gente fazer amanhã, para fazer na sexta-feira. A gente compra na quinta e faz na sexta, ok? Vamos lá, então? Quem quer ser o primeiro a falar sobre a coletividade aí? Começar com Muriaé, pode ser? E enquanto vocês pensam, eu vou passar um café. Carne de porco na lata. Viviane, pode falar, Viviane. Olha, Uberlândia, eu amo Uberlândia. Aqui, Uberlândia, a alimentação muito baseada no milho, né? Na nossa pamonhada aqui, Uberlândia, Uberaba, o Triângulo Mineiro como um todo, sobretudo agora nesse período dos meses de janeiro, fevereiro, colheita do milho, um prato tradicional, simbólico e coletivo que expressa a nossa região é a pamonhada. E todos os pratos derivados do milho, né? Porque ali você faz a pamonha de doce, faz a pamonha de sal, você faz o bolo, você faz... Nossa, é uma diversidade. Que me vem assim, mais fortemente é a pamonha, tá? Aliás, a pamonha daí é maravilhosa. É verdade. Tá bom. Mas tem alguma outra coisa que você acha que também é marcante coletivamente, sem ser o milho? Galinhada. Galinhada. A galinhada, ela também é muito simbólica, né? É a festa, é a comida para festa, né? Qualquer visita que chega, rapidinho se faz a galinhada e rapidinho você cria um clima de festa. Aham, ótimo. Muito bom. A gueiroba, o frango, né? O frango com macarrão, gueiroba. O piqui. Aqui também se consome muito piqui. Uhum. Essa disputa louca aí pela... Eu acho absurdo, né? Eu acho que o piqui, ele não pertence nem a mineiros, goianos, ele pertence ao cerrado, né? E a gente tem que cuidar do cerrado, né? Aham, total. Bom demais. Então, seria isso. Tá, milho. Milho é sagrado, né? Sagrado. Quem mais, gente? Por favor. A Flávia falou aí no chat. Pode falar aí, pessoal. Quem está falando agora pode falar. É Silvia. Silvia, pode falar. Desculpa. Teresina, né, a capital do Piauí. No Piauí, a carne de sol ela é muito forte, né, o consumo dela, e ela é totalmente diferente da carne seca mesmo, né, a forma como ela é preparada. E aqui, o consumo dela tanto é na paçoca, né, que é a carne pilada com a farinha de mandioca, a Maria Isabel também é muito forte,
que é o que arroz. É a Maria Isabel? A Maria Isabel é o arroz com a carne de sol e finalizada com coentro. Muito saboroso, muito bom. A carne de sol com a manteiga de garrafa também, ela é muito consumida, com a macaxeira, né, a mandioca cozida com a manteiga de garrafa. Baião de dois também, que seria a junção do arroz cozido junto com o feijão verde, também muito bom. Capote, que é a galinha da Angola, também é muito consumido aqui. Sarapatel também, que é feito com os miúdos, né, da carne tanto de bode como de boi. A panelada também é muito consumida e as pessoas os mais tradicionais, as pessoas mais antigas têm o costume de comer em mercado, e tanto a panelada, sarapatel, o caldo de carne, né, eles são consumidos também no café da manhã. São alguns exemplos, né, de pratos que são consumidos aqui nessa nossa região, aqui entre o Piauí e Maranhão. E no Maranhão, acho que o mais conhecido é o arroz de cuchá, né, que é feito com arroz, com o camarão, a vinagreira, também muito bom. Delícia, maravilhoso, meu Deus, minha boca foi enchendo d'água. É muito bom mesmo. Tudo com carne de sol é maravilhoso, muito bom. Eu também acredito nisso, carne de sol e com manteiga de garrafa. Muito bom, muito bom. Eu tenho potes e potes de manteiga de garrafa em casa. Sabe? Então vamos lá, gente. Quem mais? Estou aqui anotando, correndo, né, tentando para a gente sistematizar isso depois. Vou aproveitar que o Paulo conseguiu abrir a câmera dele. Paulo, podia contribuir aí, é bom ver a cara das pessoas. Ei, Paulo, seja bem-vindo. Imagina, eu que agradeço essa aula que você está dando aqui. O meu áudio tá bom aí? Tá ótimo, tá bom. Tá. Então, eu acho que assim, você foi muito feliz nessa fala. Só voltando um pouquinho antes de responder aí sobre o prato, essa memória afetiva, isso para mim é tudo, né? Eu poder cozinhar, poder, igual você falou, extrair aquilo que o alimento tem de melhor, fazer aquela coisa, o slow food, o comfort food ali, para mim é muito gratificante eu poder fazer isso. E eu tenho condições, né, de fazer, eu tenho um fogão a lenha, eu tenho panela de ferro, e então por isso que eu falei que eu considero um privilégio. Para muitos não é, eu fico triste de ter que chamar angu de polenta, né? Porque as pessoas, quando você fala angu, assim, mas a polenta é legal, é bacana, é chique, né? Essa gourmetização aí que inventaram, que já estão tentando voltar atrás, né? Tipo, chegaram lá na frente e falaram assim, opa, erramos, vamos voltar, né? Mas eu fico muito feliz de estar participando e parabéns pela sua fala. Quanto ao prato, eu acho que o que mais representa aqui a minha região, Muriaé não tem essa tradição muito do pão de queijo em Minas, né? Por incrível que pareça, não tem essa coisa, milho também não, mas eu acho que um prato que você acha em qualquer cantinho aqui, em qualquer roça, em qualquer restaurante, é o frango, principalmente o frango com quiabo. É o frango com quiabo, o frango com palmito, mas eu acho que o quiabo eu acho que é o mais comum por aqui. Eu acho que seria um prato que, na minha opinião, simboliza a nossa região aqui, a nossa cidade. Maravilha. E junto com o angu? Sim. Aí sim, é um angu, é um arrozinho branco, um angu, frango com quiabo. Não tem coisa melhor, não. Meu coração até dispara. Mas isso é bom, né? Essa comida mesmo, que é uma comida de raiz aí, nossa. E a carne de lata que falaram, né? Mas a carne de lata eu não acho que é um prato, é um ingrediente, vamos dizer assim. Então, por isso que eu coloquei o frango com quiabo. Sim, maravilha, Paulo. Bom demais. Que bom que você está conseguindo participar e que bom que está contribuindo. Tamo juntos aí. Tamo junto. Quem mais, gente? Pode falar? Oi, Patrícia, Carol. Oi, Flávia. Carol. Tudo e você? Tô bem. Cheguei atrasada, desculpa, a Elisa me chamou lá e falou, vem ou não vem? Aqui, sua fala, eu peguei o final já, mas uma fala muito linda.
E acho que a Viviane falou tudo. Uberlândia, para mim, é pamonha, né? Se não tiver pamonha, Uberlândia não existe. Mas acho que tem também mané pelado aqui, que é a mandioca também. Mandioca com coco e queijo, né? O difícil é tirar o açúcar do mané pelado, né? Tirar o açúcar, porque o pessoal coloca muito açúcar. Mas a mané pelado, estamos aí. É isso. Tutu também, eu acho que veio com uma variação do virado de São Paulo, né? O tutu aqui também é muito presente, tem uma memória muito próxima com o tutu. Galinhada sem tutu, pelo menos lá em casa nunca, não era oficial, não era galinhada, se não tivesse um tutu junto. Olha isso, né, obrigada, viu? Pimentinha bode, né? Como é que é, Viane? Pimentinha bode. Eu descobri. E com a pimentinha. Eu descobri aqui em Araxá, gente, foi um achado. Uma pimenta bode curtida no açúcar. Olha! Maravilhosa. Vocês não imaginam o sabor. Foi um achado. Tem um prato que se faz, né, que é de sobremesa, abacaxi, pimenta e açúcar, né? Você já viu isso? Não. Existe. Pode ser uma releitura desse prato, né? E nós temos, desculpa interromper, mas aqui em Uberaba eu descobri, tem uma outra parceira que faz parte do Matula, que trabalha com alimentação funcional e vegana, que ela está veganizando a comida mineira. Então, está surgindo coisas fantásticas. Sim. A diversidade alimentar, né? Você pode criar e recriar em cima disso, né? Eu acho que o complicado, por exemplo, e que eu acho que é um desafio até para o veganismo, é o fato de que o veganismo há ainda muito alimento ultraprocessado, né? As salsichas, as carnes, né? As carnes de soja. Dó, né? Pegar o veganismo e reduzir a isso, né? E não fazer essas releituras que são possíveis, né? Então, isso é um debate, assim, que dá pau. Vamos lá, gente. Outras pessoas para falar sobre a coisa da coletividade aí. Quem mais? Cadê Curitiba? Deixa eu ver aqui. Enquanto o povo cria coragem, Patrícia, eu fiquei muito alegre, né, de ver a presença na cozinha de Muriaé da taioba. Eu adoro taioba. E uma amiga que me contactou esses dias, e o Flávio Trombino também, que a família dele tem uma chácara aí na região, me falaram que é uma coisa muito presente, que o Muriaé tem muito brejo. que a taioba é uma coisa muito comum. Em Minas a gente come muita verdura, né, Patrícia? Isso é uma benção, um privilégio. Né? Privilégio. E essa coisa toda da gente ter a presença das verduras na nossa cozinha só enriquece assim, para a gente essa regionalidade, né? A presença, né, da taioba aí na cozinha me pareceu ser uma coisa constante, assim, né, algumas memórias que eu conversei com o pessoal da região. Alguém está comentando aqui que a chácara do Trombino é em Belisário. Maravilha. Mas, assim, eu quero fazer uma provocação, né, com base nisso que o Dornas está colocando aqui, que é muito, muito legal, né? A taioba, né, assim como a serralha, assim como Maria Gondó, né, ou quem chama de... tem pessoas que chamam de Maria Sem Vergonha, e aí várias outras, né? Então, o que acontece agora? E que é um debate muito legal que tem acontecido na agroecologia, né? Que teve esse conceito de chamar essas plantas, essas hortaliças de punk, né? Plantas alimentícias não convencionais. E tem um debate que eu participei recentemente, que foi justamente para falar isso. Que punk o quê? O povo come isso. Né? Você vai para Muriaé, por exemplo,
para Uberlândia, né, onde que tem uma agricultura ali, agricultura familiar, outros lugares, as pessoas comem isso e não chamam isso de punk, né? Então a gente fica, na verdade, aí nessa coisa de colonizar o nosso alimento, né? São alimentos nossos, que têm uma origem nossa, né? Que tem a ver ou com a Mata Atlântica ou com o Cerrado, e que, no entanto, está aí na mesa do povo brasileiro, né? Ou pelo menos é para estar, né? Pelo fato de ser alimento sagrado e que fazem parte da memória, mas que não, aí a gente vem com essa releitura, vem com essa leitura, né? Vamos dizer assim, de que é um alimento que está agora, né? Que está em uso agora. Não, a minha avó já comia, a minha bisavó, assim como outras pessoas também, né? E eu também como. Então, tem uma coisa aí boa para a gente refletir na hora que falar, isso é uma punk, agora você vai misturar isso com aquilo. Olha, ok, faça a mistura que você quiser, mas é um alimento que sempre existiu e que ele é nosso, assim, né? E não tem que ficar inventando sigla para, inclusive, conversar com o agricultor, né? Então, é só uma provocação aí para a gente pensar sobre isso também. Eu queria saber aí mais gente, as mães mineiras... Ô, Patrícia! Oi. Você me dá uma partezinha aqui, só para ilustrar o que o Flávio falou. Deixa eu mostrar um negocinho para vocês aqui. A minha casa, os fundos dela, dá para uma pequena mata. Então, vou mostrar para vocês essa mata, só para vocês entenderem. Meu Deus! É bem mata mesmo. Eu não tenho... Isso aqui é a minha vista. Agora, olha o que eu tenho aqui embaixo, ó. Mas Quem conhece aí? Taioba. Tem jiboia, mas olha ali. Taioba. Olha o tanto de taioba. Deixa eu ver, peraí que a câmera não tá pegando aqui. Abóbora parece, né? Essa taioba aqui é nativa, né? A taioba aqui nessa região ela é mato. Meu Deus, que lindo. Então tem muita taioba aqui, ela nasce do nada aqui nos fundos da minha casa. De vez em quando eu desço ali e pego um pouquinho para mim. Nossa, que coisa linda. E com as folhas enormes, né? Tem uma vegetação super propícia, né, Paulo? O clima aqui é muito propício. A taioba gosta realmente de umidade. Aham. Gosta dessa umidade, então E broto de samambaia? Vocês usam muito aí? Paulo, você está sem áudio. Ele deve ter tido alguma dificuldade por causa da transmissão do vídeo. Não, desculpa. Eu esbarrei o dedo ali. Mas o broto de samambaia... o broto de samambaia não é muito comum por aqui, não. Não é muito presente aqui, não. Teve uma pessoa que me falou de inhame roxo, Paulo. Você lembra de ter isso aí na região? Tem sim. Tem sim. O inhame é muito comum por aqui, né? Encontrar. Mas aqui você acha assim... Que ótimo. Escuta, e o inhame roxo aí, o inhame selvagem, que também vocês fazem, ou já fizeram comida para porco? Teve essa tradição? Sim. Inclusive quando eu era criança, que eu, aquele paladar infantil, que eu falava com a minha mãe. Duas coisas que ela queria me dar, abóbora e inhame. Eu falei, professor, isso aí é para engordar porco, não é para eu comer. Mas tem essa tradição, sim, a comida de porco. Isso. Aí, esses tempos atrás, acompanhando uns agricultores no interior de Minas, foi até, inclusive, um projeto com a mesma característica desse que eu fui convidada aqui com vocês, da Lei Aldir Blanc. Eu fui visitar umas comunidades, né, então... Até hoje, eles alimentam os porcos com inhame selvagem, a gente chama de inhame selvagem, né? E aí, que também a minha avó fazia isso, ela alimentava os porcos com esse inhame. E o inhame que era cozido, separava para a gente comia com melado. Isso. Né? O inhame, a banana verde, né? Isso. Exatamente,
Comida é o chamado... É que hoje tem uma discussão que é a negação dessa comida, que é chamada comida de pobre, né? A gente está se deparando muito com esse debate, assim, com esse afrontamento, né? A gente tem que, de certa forma, assim, tentar, de alguma forma, desconstruir esse discurso, porque ele está, assim, as pessoas chegam e falam assim, não, Patrícia, eu não como isso, isso aí eu comia quando eu era muito pobre, né? Hoje eu como de outro jeito. Só que hoje, quando você vai ver, as pessoas estão aí, né, com obesidade, com problema sério de saúde, que é muito em função dessa questão dos ultraprocessados, né? Então, isso tem sido um desafio para a gente aí, que discute sobre alimentação a partir das memórias, né? Eu acho que quem diz que a comida de pobre é porque é pobre. Ou é pobre pelo menos de espírito, porque se a gente pegar a história da gastronomia no mundo inteiro, as comidas, qual que é a comida famosa da Itália? A comida famosa da Itália não é a trufa. A comida famosa da Itália é o macarrão. E o macarrão é uma comida de vamos dizer assim, de pobre, né? A comida da Alemanha, a comida tradicional da Alemanha, a carne de porco, não é uma comida da alta gastronomia da Alemanha. Na França, a mesma coisa. Apesar de ser uma cozinha sofisticada, o mais famoso da França, para mim, são as comidas do povão, assim como a feijoada no Brasil. É por isso, talvez, que se popularize tanto, né? Então, eu acho assim que, igual eu falei antes, a gente está voltando. Eu acho que eles inventaram uma forma, né? Não sei quem, aí numa viagem louca aí, de glamorizar demais a cozinha, que comida tem que ser aquela coisinha, que tem aquela coisinha do chefe, que tem a folhinha, que tem isso. Cara, não é nada disso. A comida ela tem que ser gostosa, ela tem que ser feita com prazer, tem que ser feita com amor. E se você pegar uma carne, por exemplo, aqui na região, a técnica de cozimento, a técnica de cocção mais famosa que tem aqui é o pingue frita. Para mim é uma das melhores que tem. Aquela coisa de você ir fazendo a carne de porco e pingando a água, aí frita, seca, começa a fritar, você joga mais água, resfria, vai fritando, vai cozinhando devagar, e aquilo dá aquela caramelização na carne, é que você faz ela devagar, sabe? Eu acho que isso é alta gastronomia, isso é técnica, sabe? Então, eu acho que o ingrediente, se é inhame, ou se é uma trufa, se é caviar, para mim pouco importa. Então a gente não deve ter esse preconceito. Eu acho que a coisa agora está mudando, sabe? As pessoas estão descobrindo através de grandes nomes, por exemplo, da gastronomia aí, nacional, eles estão descobrindo que a comida boa era a comida dos nossos avós. É claro que aí tem, né, muda um pouquinho, né, para as pessoas aceitarem melhor, mas estão descobrindo que o frango com quiabo é um prato de alta gastronomia, que exige muita técnica para fazer, não é uma coisa muito fácil. Uhum. Então, acho que isso ajuda um pouco, acho que está voltando, a gente está voltando um pouco às raízes, sabe? A sua fala aí, tudo isso que você está dizendo aí, tem tudo a ver com esse momento que eu vejo na gastronomia de tudo voltando às origens. Uhum. Esse é um debate, inclusive, importante, né? Muito importante, no sentido, assim, da gente rever o que a gente fala dessa gastronomia, né? E o tanto que ela já foi desvalorizada, né? Então, assim, eu acho que é um momento crucial, inclusive do ponto de vista político mesmo, da política alimentar, né? Para você não ter que ficar inventando a roda, né? Eu gostaria de fazer um comentário, Paulo. O que eu percebo, a minha área de atuação é o turismo, né? Então, e como a gente trabalha o turismo de experiência associado às diferentes manifestações culturais, o que eu percebo são duas questões. Eu venho de uma família de origem muito humilde, então, quando eu falo das punks, eu apresento as punks para o meu pai, por exemplo,
E eu respeito, porque ele fala, não, isso é comida de pobre. Isso aí foi a época que eu fui muito pobre mesmo, foi um tempo muito sofrido. Eu respeito essa vivência, porque eu imagino, né, as dificuldades pelas quais ele passou, mas eu tento apresentar que aquele produto que tem um sentido simbólico forte para ele pode ser reinterpretado. A gente pode pensar em fazer um prato que seja mais saboroso e que possa despertar outras sensações, outras emoções, outros prazeres, tá? E eu respeito muito a vivência de cada pessoa, mas ela precisa ser despertada para outras possibilidades. E quando a gente viaja, eu faço turismo de experiências no Brasil todo, e o que eu percebo é que as pessoas, elas querem comer história, elas querem se alimentar de histórias, tá? Eu tive uma experiência que foi fantástica. Nós acabamos de fazer a colheita da uva num parreiral, lá em Bento Gonçalves, num vinhedo, da família Cainelli. Então, tínhamos feito a colheita da uva, o merendinho debaixo do parreiral, e depois, se colocar um almoço nesse intervalo, era complicado, né? O lanche era muito substancioso. E nós tínhamos uma outra visita no meio da tarde, numa uma roda rural chamada Encantos de Eulália. E lá, eu pedi para que ela me sugeriu, falou, olha, vamos fazer esse lanche, mas eu estou fazendo aqui uma polenta, posso servir? Falei, fantástico, eu quero isso. Gente, mas foi um sucesso. Era a comida mais simples da família. Mas ela tinha o queijo, que a gente rasgava o queijo que ela faz lá, o salame que ela também faz, e com vinho que é produzido. Então, aquela experiência de todo aquele alimento ser produzido pelas mulheres e pelo proprietário da vinícola, passou a ter um sabor incomparável, porque eles sabem que só lá no sítio da família Zucchi é que eles vão experimentar uma polenta e um vinho daquele jeito, entendeu? Então, é a questão da apropriação cultural, da valorização da nossa identidade. Eu tenho trabalhado muito aqui. E o Triângulo Mineiro, só para encerrar, nós estamos numa região que é um troncamento, é um corredor, né? E nós sofremos uma congruência cultural dos estados de São Paulo, Goiás, porque nós já fomos Goiás, né? Minas Gerais e os outros estados, ali, Mato Grosso, Paraná. Então, o Triângulo é um caldo que ainda não se encontrou. Então, o nosso trabalho aqui de identidade cultural, gastronômica, da nossa cultura alimentar, ela precisa ser revista e apropriada. E eu acho que o turismo pode contribuir muito para isso, viu? Com certeza. Então, era essa consideração que eu gostaria de fazer. E, sobretudo, se o turismo for com responsabilidade social, cultural, né? Tem que ser. Eu acho que é o debate que, inclusive, o festival quer levar, assim, nessa discussão, né? Esse festival de Muriaé. Entendendo a sustentabilidade, seus 4 pilares, né? O econômico, o social, o cultural, né? E o ambiental. Então, nós precisamos desses 3 pilares, esses 3 eixos associados. E não se faz uma política dessa forma, né? Sem ter a participação das pessoas, dos povoados, dos distritos, da cidade, né? É isso, você pega o Triângulo Mineiro, inclusive, né? Sei lá, Uberaba. Não adianta, inclusive eu trabalhei em Uberaba um tempo. Não adianta a gente pensar que um processo ele vai ser fragmentado, entendeu? Se não tem uma dimensão muito maior, e com uma expansão mesmo, para você chegar a outras pessoas que nem estão sabendo, mas que elas têm muito a dizer também, né? Então, o turismo, eu acho que quando ele se vincula e tem essa proposta mais da política pública, ele está no lugar de muita escuta, né? Ele não vai fazer um festival que a comunidade não será escutada, né? Muito pelo contrário, a comunidade é escutada, porque é dela que vai nascer aí os processos criativos, né? Essa autonomia,
esse empoderamento das pessoas, né? Eu tenho uma experiência no festival de gastronomia, 2, assim, legais, um em Igarapé, que eu ajudei na conceituação dele, e aí o trabalho que nós fizemos lá foi justamente o reconhecimento das mestras, né, pelo inventário dos quintais, das receitas, o que elas fazem, né, e depois do festival, né, ou seja, houve uma inversão aí, né, primeiro você empodera, fala do poder que essas pessoas têm, para depois você comercializar isso, e comercializar de uma maneira muito mais consciente, né, com a participação de quem tem que ser autor mesmo, para não virar uma coisa gourmetizada, né? E outra experiência que eu tive foi aqui de Minas, né? Foi a tradição da banana, né? Que é outro alimento aí tão forte na nossa cultura, né? No Brasil todo, e também do Mato Dentro, que tem uma produção de banana ligado aí com a questão quilombola, né? Com uma comunidade quilombola que não é reconhecida. Então, na medida em que eu fui trabalhando lá essa tradição, eles tinham, inclusive, vergonha de dizerem assim, que eles comiam banana a vida inteira, né? Banana cozida, angu de banana, banana verde frita. Então, tinha uma diversidade tão grande da tradição da banana, que hoje eles se restringiram basicamente à banana verde frita, que é a mais aceitável, né? E quando eu fui fazer essa discussão lá, do ponto de vista antropológico, com eles e tal, estava justamente ligado a 2 fenômenos, né? Um fenômeno que é esse, de achar que o alimento era um alimento dos pobres, e o outro fenômeno ligado à própria geologia e topografia do lugar, né? Não conseguia sair do lugar em períodos de chuva, né? Então, isso dificultava imensamente eles terem acesso a outros tipos de alimento para a sede, né? Que é cabeça de boi. Então, a gente vai vendo que essas construções dessas narrativas assim, de negação da comida, ela tem muito a ver com uma discussão ainda infelizmente, senso comum, né? De achar que o alimento que está ligado à pobreza, de achar que... Olha, não dá para achar isso, e eu acho que a gente tem que arrumar uma forma de convencer as pessoas, porque isso está à fonte da saúde das pessoas, né? Quem come Oropronobis, gente? Oropronobis é uma fonte de vitamina, de minerais. Quem come taioba, né? É inhame selvagem. Então, a gente passar por essa discussão, inclusive, eu acho que o turismo, tanto a política cultural quanto a política de turismo, se elas são bem pensadas, elas favorecem nesse sentido, né? Da gente fortalecer esses movimentos, que são movimentos de resistência, né? Porque você vai para Muriaé, com certeza você vai encontrar uma doninha que está fazendo taioba ainda, e que está fazendo seu angu, e que está comendo lá todo dia. Isso é fonte da saúde dela. Então, a coisa tem que ser uma dimensão muito maior do que do que o nosso umbigo, né? Há uma dimensão aí, como eu falei, de política pública mesmo, alimentar, de soberania alimentar, do direito que as pessoas têm que ter de uma alimentação com segurança, sem veneno, né? Então, quando a gente propõe fazer um festival desse, virtual, eu acho que tem que partir para um enfrentamento no sentido assim, olha, que comida que eu quero para minha vida, que comida que eu quero para minha família, né? Então, não dá para ser aí qualquer coisa, né? E é um debate, então a gente tem que sair desse lugar, assim, do umbigo da gente e partir mais para a coletividade, para a gente ajudar a refletir sobre isso. E hoje quem está aqui, eu percebo que tem muito esse papel mesmo, né, de dar esse direcionamento para as comunidades, de ajudar a refletir, quem não está conseguindo refletir, fazer uma releitura desses alimentos que já existiam e que hoje tem essa coisa assim por trás, ou gourmetização ou negação, né? Então, é um processo que a gente tem que estar à frente dele para debater, né? Bom, gente, eu queria escutar as meninas da saúde, da alimentação saudável aí.
Oi, Dom. Eu estou um pouco preocupado com o tempo e nossa conversa está muito boa, né? Eu gostaria de propor que a gente aumentasse mais 15 minutos, até porque a gente começou 15 minutos depois, né? Já são 5h47, até para a gente conseguir fechar, né, com tanta riqueza de assunto, para nosso próximo encontro na sexta. A Carol, até dando continuidade ao que a Patrícia está falando, né, antes mesmo da Patrícia começar a falar, ela já tinha colocado aqui. Gente, coloca aí mais um eixo além do econômico. Cultura e meio ambiente, mais educação. Se as novas gerações não tiverem o direito de acesso a uma educação descolonizada, isso inclui antirracista, muita memória fica escondida, quando não inferiorizada. Muitos jovens hoje não sabem a importância do milho na nossa história social e política, por exemplo. E até para costurar um pouco do que eu ouvi aqui, né? Paulo, adorei conhecer seu quintal, eu quero conhecer pessoalmente a próxima vez que eu for. Porque quando eu estive em Muriaé, eu fiquei doido para entrar para as casas fora, para conhecer os quintal da casa, e não consegui. Eu tive uma conversa muito feliz com algumas pessoas da comunidade e senti que a comida daí é muito interessante, é muito gostosa. E fiquei com um compromisso de responsabilidade, assim, uma necessidade muito grande de mostrar para essas pessoas que essa comida delas é maravilhosa, né? Quando um chefe começa a falar disso, na verdade, ele está falando de uma coisa que a gente já sabe, né? É uma pena que a gente precisa dessa validação social daquele que a gente acha que está acima de nós, né? Na verdade, a nossa comida tem muito valor. Tudo que um chefe quer quando ele vai para o interior, quando ele vai para o Brasil adentro, é saber os valores que o outro tem, né? Para trazer isso como uma grande novidade para o mundo, né? Mas, na verdade, a gente tem que entender que a nossa comida tem muito valor. E quem vai levar isso para o mundo é a gente mesmo, né? Não precisa de um grande chefe, né, para nos dizer que isso tem valor, né? Quando a gente, como viajante ou como cozinheiro, vai para algum local, tudo que a gente quer é comer na mesa de um local, né? É saber o que tem no mercado local que não tem no meu mercado, é saber qual o sabor dessa comida que o outro come, né? A gente não conhece um povo se a gente não conhece o que ele come, né? É muito lindo ver os monumentos, ver as coisas turísticas, mas tudo que hoje o turismo cada vez mais quer é conhecer o local, né? E quando a gente fala de patrimônio, o nosso verdadeiro grande patrimônio é o que a gente tem de mais nosso, né? Comida não e você fala até de um outro chefe, outros replicaram, na verdade quem começou a falar sobre isso foi um chefe espanhol, mas a comida é a nossa grande rede social, é o que nos une, né? Todos nós comemos e todos nós queremos comer o que o outro come para conhecer, para saber. Então, assim, acho maravilhoso essa proposta que a Patrícia está trazendo. O foco, a princípio, é falar da comida de Muriaé, porque a gente sente a necessidade de que esse festival, partindo daí, fale mais sobre a comida daí, valorize mais ainda os ingredientes daí, mas é com grande surpresa e alegria que a gente está tendo aí, né, gente do Brasil inteiro, né? Gente que já falou aqui que não conhecia isso, que não conhecia aquilo, como é que é essa história de carne na lata, já andei explicando como é que é. O pingue frita, Paulo, que coisa mais gostosa ouvir falar do pingue frita, porque assim, o sabor vem na boca na hora da carninha de porco sequinha, né, que cozinhou lentamente, foi fritando ali. Eu acho que são memórias que não só a gente está compartilhando aí com as pessoas de outras regiões, mas também que a gente quer que as pessoas saibam o valor que isso tem, né? Não é um valor que é só nosso, é valor para o mundo, né? Patrícia. Então, gente, eu só queria ver se a gente consegue escutar as meninas aí que são que fazem as marmitinhas, os marmitex, né, saudáveis, os congelados. Queria saber um pouquinho delas também, né? E quem mais quiser falar, obviamente. Eu vou deixar meu vídeo desligado porque eu estou na cozinha, né? Maria, sei demais.
Eu tô a gente quer ver sua cozinha. Menina, é uma bagunça. Eu tô fazendo peixe, cozinhando peixe para desfiar aqui. Cozinha boa é bagunçada, Maria. Não aceito, não. Tem que ligar a câmera. Não vou não. Nesse momento eu vou ficar... Verdade. Prepara que na sexta a gente quer ver essa cozinha, tá bom? Tá bom. Deixa eu falar, então. Eu sou arquiteta de formação, né? E toda essa sua oficina, Patrícia, me lembrou muito... Patrícia também, né, Patrícia? Olha! Pois é, imaginei. Todo o discurso que ela teve... Ela é arquiteta de formação também, né? Na verdade, trabalhei com ela. Pode falar. Eu trabalhei com a Elise e com a Flávia na Fundarte um tempo, e pela Fundarte eu tive a oportunidade de falar sobre memória dos alunos de arquitetura lá da Unifaminas. E para falar de memória, eu resolvi escolher a memória afetiva, né, das culinárias, da comida, o que representava a memória afetiva para cada um, o que eles sentiam quando pensavam em alguma comida, porque eu acho que quando a gente conhece essa questão íntima, né, quando a gente tem esse conhecimento do mínimo do íntimo de cada um, a gente passa a respeitar o outro e entender o outro sem julgar, né? Uhum. Então, assim, eu, como disse, sou apaixonada pela cozinha desde muito pequena. Eu tenho uma lembrança minha, pequenininha, uns 9 anos, quebrando ovo para fazer omelete na cozinha aqui de casa. E tudo meu foi envolvido com isso, né? Mas hoje, depois de um tempo trabalhando com arquitetura, ainda trabalho também um pouco, mas tenho dedicado mais a minha vida à comida saudável. Eu escolhi esse nicho justamente para fugir desse ultraprocessado, dessa vida corrida. O meu trabalho não é um trabalho fast food. A minha filosofia é o slow food completamente, né? Eu faço sob demanda. Eu faço tudo sob demanda. As pessoas precisam me encomendar até segunda-feira. Eu compro as coisas na terça, de acordo com o que eu vou fazer, para não ter desperdício. Quarta e quinta eu executo tudo e entrego na sexta, congelado. Sem nenhum ultraprocessado. Meus temperos todos são temperos naturais. Uso pilão para pilar a pimenta do reino, o cominho, tudo. Então, assim, eu tento levar o mais de verdade, o mais de casa possível para a casa das pessoas que correm o dia inteiro e não conseguem parar para cozinhar, ou não gostam de parar para cozinhar, e por aí vai, né? O que é uma pena, porque eu acho que eu ia ter mais prazer em ir para a casa das pessoas, ensinar um pouquinho comida, sabe? Eu acho que todo mundo é cozinheiro, só que precisa de prática. Sim. A gente não pode desistir no primeiro erro, né? Muito uma coisa muito particular, né? Eu acho que tempero é uma coisa muito particular. Eu acho que, assim, eu, às vezes, gosto de pesar a mão na pimenta do reino. A pessoa, às vezes, não gosta tanto. Então, se todo mundo for para a cozinha para fazer, o gosto de todo mundo é atendido, né? Com certeza. E é uma dimensão linda, né? Se as pessoas forem para a cozinha para fazer. É uma alquimia, na verdade. Você combina possibilidades. Um prato, às vezes, nunca sai igual ao outro. Tem gente que me pede receita e eu fico quebrando a cabeça para poder dar com quantidade exata, sabe? Mas quanto de sal, quanto de... É muito difícil, porque você vai na intuição mesmo. Eu já tô nessa parte intuitiva da cozinha. Que lindo. Ai, maravilha te escutar. Lindo. Eu prometo que eu apareço na sexta-feira, tá, Ju? Por favor. Olha, gente, alguém mais quer falar? Só para a gente dar um encaminhamento aqui do prato, o que a gente pode pensar? Eu queria que a moça de Curitiba falasse, ela não falou. Quem que é ela? É a Tereza?
Oi, é a Rosângela, boa tarde. Rosângela! Fala com a gente, Rosângela. A gente está querendo saber isso, né, do prato que é mais coletivo. Conta para nós. Olha, aí a galinhada que falaram, a galinha refogada, eu acho muito interessante. Aqui faço bastante, né? Gosto bastante. Mas, por outro lado, eu aprendi a fazer pão sírio, então eu gosto bastante ali, porque vai verdura, vai carne, né? Que é o kebab. Aham. Então tem Mas o coletivo aí é a galinhada, igual Uberlândia. Exatamente. E gostei muito aí da cultura de vocês, de todos falando aí, né? Até do mingau de couve, eu achei maravilhoso aí. Achei um espetáculo, então tô aprendendo muito. Já anotei aqui, vou pesquisar como é que faz esse trem aí. Maravilha. Olha, bom demais. Bom, gente, só para a gente finalizar, né? Porque o Flávio já está aqui. Faltam quantos minutos, Flávio? Uns 10? 15? Só para a gente fechar aqui, pensar um cardápio. Dá vontade de ir até amanhã, né? Se não fosse o horário, dá vontade de ir até amanhã, de tão bom que tá. Ai, que bom, que bom. Também estou gostando muito. Esse é um grupo que participa. Eu tenho 2 propostas para a gente fazer. Bom, a primeira proposta, que é... a Carol está te perguntando. O pinhão de Curitiba, é verdade, é delicioso. Ou assa, né? Ou cozinha, não é isso? Isso, dá para fazer com pratos salgados, mesmo com a carne seca, que nem já foi comentado aí, ou dá para fazer ele no doce, também fazer em bolo, sobremesa. E o processo cozinha ou assa, o que vocês fazem aí? É cozido, e se for cozido, se for receita na carne seca, né? Só cozinha junto. Ou, se for na questão do doce, você rala ele. É algo, assim, bem artesanal e com muito carinho, né? Porque ele é pequenininho, imagina ralando aquilo. Sim. Mas rala-se. Tá. Tem um barreado também, processo lindo de cozimento muito lindo. O barreado é aquele que eu tinha falado anteriormente, né? Você lembra? Dos legumes, né? Tem a coisa dos legumes, cozinha e coloca a panela de barro, não é isso? Isso. Enterra ela, né? O original mesmo não vai legumes, é só a carne, os temperos, a água e enterra. E isso é um processo longo. De horas, não é isso? Exatamente. São as comidas de horas, são as comidas boas, né? Que vão ou fermentando, ou cozinhando lentamente, né? Exatamente. O Paulo que o diga, que ele tem fogão a lenha, pensa que benção. Eu não estou ainda, mas vou chegar nesse nível ainda. Não tenho fogão a lenha ainda. Ai, bom demais. Ô, gente, primeiro eu queria pontuar uma coisa que a Carol colocou aí, né? Que é a respeito de colocar mais um item no pilar lá para a gente discutir sobre a questão da alimentação, que é a educação, né? Claro, Carol, sem dúvida alguma, assim, eu particularmente me sinto responsável nesse campo da educação, apesar de não ser oficialmente uma educadora, né? Mas eu me sinto uma educadora na medida também que eu vou para os territórios, construo essas discussões todas com relação à alimentação, né, a questão da memória e tal, e concordo com você muito, assim, se a gente não pensar a educação para esse pilar da alimentação, fica um processo aí muito distante ainda, né, e eu sinto muito isso, principalmente com os jovens e crianças, dessa questão de que há uma dificuldade de comer a partir do que é saudável, a partir do que é das nossas... Nem do que é saudável, assim, né, para aterrorizar. Mas as pessoas têm muita dificuldade de comer o que é diferente, né? Às vezes, são crianças e são adolescentes e jovens que nunca passaram por uma verdura, né? Estão sempre ali no mesmo processo do miojo. Assim, eu participei, coordenei um festival de Diamantina
que foi o festival de inverno, a parte da gastronomia, a parte dos banquetes que se faziam. Então, eu estava lá, linha de frente com as mulheres, né, que aí trabalhei essa coisa da coautoria com elas. E aí, a UFMG, a escola de arquitetura, todo mundo queria fazer minha oficina, né? Então, para chegar que tanto de gente para fazer oficina. Aí chegou um rapaz, assim, muito novinho, ele falou assim, ô Patrícia, eu cheguei aqui agora e eu queria ver o que eu posso fazer e tal. Eu falei assim, eu estava assim, lotada de coisa. Eu falei, você já cozinhou alguma vez? Que banquete é banquete louco, assim, para a cidade toda, né? Não, nunca cozinhei. O que você já fez? Não, eu também nunca comi isso, eu nunca comi aquilo, nunca fiz isso. Eu falei assim, olha, então você vai vamos pegar o seguinte, eu vou te dar um saco de cebola e vou te ensinar como que eu quero o corte para a gente poder colocar para servir nos pratos. Aí, depois disso, ele falou assim, acabei. Ele demorou um dia, né, obviamente. Aí, depois, outro dia, acabei. Então, o que eu vou fazer agora? Agora você vai observar essa mulher que está cortando essa couve e vai cortar parecido com a dela e vai comer essa couve. Cortou lá fininho, tinha que cortar fininho, igual a mulher lá, a mestra que estava comigo. Ou seja, as pessoas, se elas não têm essa chance não precisa de cortar uma tonelada de molho de couve, nem cortar tanta cebola, mas se elas não têm a chance de aproximarem dessa conversa com outros que sabem sobre isso, ela nunca vai experimentar, né? Aí depois eu fiquei sabendo notícia dele, né, que ele foi para a Alemanha para fazer. Então, ele chegou em casa super empolgado para cozinhar, passou a cozinhar, e ele foi fazer intercâmbio na Alemanha, da arquitetura. Na volta, ele não quis voltar, porque ele tinha conseguido um trabalho num restaurante, e ele começou a estudar gastronomia, né, e saiu da arquitetura e foi para a cozinha. Então, assim, é só para ilustrar de que o tão quanto é importante a gente trabalhar essa coisa, assim, com a educação, com os jovens, e mesmo que seja na loucura, gente, mesmo que seja sem tempo, é sentar e falar assim, meu filho, se é filho, se é neto, seja o que for, meu filho, pelo amor de Deus, é importante a gente ter outro percurso dessa comida, você está entendendo que é importante? Né? E, claro, como eu acho que foi a Viviane, né, que colocou, como é importante também a gente ter esses cuidados, né, de como que a gente fala e etc e tal. Mas, gente, se a gente não envolver a educação, os jovens e as crianças, a gente não vai ter aluno, não vai ter gente, não vai ter adulto saudável em pouquíssimo tempo, né? A gente não vai ter gente que vai conseguir passar por uma pandemia porque não come direito, né? Mas concordo, viu, Carol? É um debate muito sério. Então, vamos lá. Quais são as diretrizes para sexta-feira? Olha, eu quero sugerir uma coisa. A gente escolher um prato que dê para fazer em todos os lugares, de Teresina a Muriaé, tá? Então, é que eu anotei as memórias, né? E uma das coisas que aflora aqui, né, é a mandioca, né, que tem aí, eu acho que está presente em todos os lugares, e o milho, né? De repente, a gente fazer um prato com um desses dois ingredientes ou com os dois, né? O que vocês acham? Pode ser? Estou considerando ok. Então, o que a gente pode, de repente, fazer? E eu queria também... a Aldorna está falando, né? A carne aí, né? Do pinga e frita, né? Eu acho que também pode ser. Mas, de repente, ser essas duas coisas, né? Agregar aí a farinha e a carne de porco ou frango, né? Mas, enfim, o que dá para a gente poder fazer que dá para amanhã vocês comprarem ou ver se tem dentro de casa? Vamos pensar nos ingredientes a partir disso? Eu vi aí, olha, surgiu manteiga de garrafa, né, que tem
tem em alguns lugares, tem o milho, tem a mandioca, tem a carne, tem o bolinho, né? Tem a macarronada de domingo, né? Mas eu acho que, talvez, para os outros estados, o que a gente consiga fazer de verdade, assim, é uma coisa que seja comum para todos os lugares, né? Tem também as verduras aí, certo? Então, vamos pensar, quem sabe a gente faz uma farofa, uma carne, uma verdura? O que vocês acham? Patrícia, a Silvia acabou mandando direto para mim, ela estava falando aqui que poderia cada participante fazer um prato da sua cidade ou região para todos conhecerem. Pode uma ser ideia também. Pode ser, eu gosto dessa ideia também. Pode ser, ao invés da gente... Mas a gente faria juntos, né? E juntas. Né? Daria, assim, 2 horas de fazer preparação do prato. E aí cada um fala do seu prato. Pode ser isso, gente? Todo mundo concorda? Ou faz um Fala prato? e mostra o prato, né, Patrícia? E, se possível, manda foto pro Instagram, pro WhatsApp, para a gente montar um belo mural. É verdade, por favor. Se for o caso, Elise, publica aí um WhatsApp para as pessoas mandarem as fotos, né? Para a gente, depois de confeccionadas. Mas a ideia é a gente estar todo mundo na próxima encontro nas suas cozinhas, né, Patrícia? Cada um na sua cozinha, mostrando a cozinha para a gente, mostrando os ingredientes, contando o prato. Nós temos 2 horas para preparar, o que for de pré-preparo faz antes, né? A Elise publicou aí o telefone, gente, para o pessoal mandar as fotos depois. E o que você acha dessa ideia, Patrícia? Eu acho essa ideia maravilhosa. Ao invés de fazer um prato só, a gente faria uma diversidade de prato. Eu quero ver se vocês concordam com isso. Quem puder dar um ok aqui, né? Eu acho válido. Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho muito glorioso. E aí a gente fazer simultaneamente e cada um ir falando do que está fazendo, e o cheiro, o gosto, né? O que está colocando, que tipo de tempero. Muito lindo, maravilhoso. Bom, pode ser esse, gente? Fechamos assim ou fica a primeira proposta, que eu faço um prato e vocês vão fazendo aí tudo o mesmo prato? Patrícia. Oi. Só 2 coisinhas. Primeiro, Flávio, eu te levo para conhecer o meu quintal se você me levar para conhecer essa cozinha aí atrás, que é bacana demais, tá? Essa é cenário, não é minha. Queria muito que fosse minha. A minha cozinha é onde a Patrícia está. Essa eu te apresento. Tá. Bem que eu vi que tem uma falha na cadeira ali, mas tá bom. E eu acho fantástica a ideia de cada um fazer. Eu só não sei se eu vou conseguir por conta do dia e horário, mas eu acho assim, seria fantástico. Cada um fazendo ali, mostrando, fazer aquela reunião na cozinha ali, eu acho fantástica essa ideia. Uai, vamos ver se a gente faz isso. A Elise está perguntando se quer que crie um grupo para a gente ir falando das receitas, das fotos e tal. Eu acho que provisoriamente podia criar, né? Então, aí vem minha segunda sugestão, depois dessa coisa dos pratos. Cada um escrever um pouco essa receita do seu lugar, assim, uma receita principal. Por exemplo, taioba com angu. Escrever essas receitas, porque aí todo mundo, a gente consegue trocar essas receitas, né? E monta aí, tipo, como se fosse um livreto, não sei, vamos imaginar isso, e a gente troca essas receitas aí, as meninas dos outros estados vão ter acesso, e a gente vai ter acesso às receitas delas também, né? Eu acho que fica uma troca boa. O que vocês acham dessa sugestão? Muito boa a ideia, eu gostei. E aí fica uma permanência, assim, de tipo, a gente gerou um material também a partir dessa oficina. Sensacional.
Tá, muito bom. Então, beleza. Então, hoje à noite, então, você cria o grupo, já inclui as pessoas, Elise, que aí a gente já vai direcionando. Amanhã o pessoal pode publicar fotos das compras, os ingredientes e os pratos que estão comprando. Porque aí Combinado. A gente dinamiza, gente, uma oficina que poderia ser presencial, a gente faz um virtual super rico, com tentáculos pelo país inteiro, né? Paulo, você vai colher aquele inhame para refogar para a gente com um pingue frita de porco aí? Eu tenho hora pro Nobis aqui no quintal. Delícia. Na janela atrás da Patrícia, apesar de ser no 13º andar, tem uma hora pro Nobis também plantada. Olha só. Olha, gente, então vamos combinar isso? Cada um faz seu prato, a gente escreve as nossas receitas, tira as nossas fotos tanto das compras como dos pratos, ok? Vamos bater o martelo? Pessoal, escreve pelo menos ok no chat, quem não está podendo falar. A Carol disse que sim, a Silvia gostou da ideia, a Rosângela ok. Só uma questão, todos Karina que estão também aqui, ok. Diga, Elisa. todos que estão aí aqui participando receberam o meu WhatsApp, só para eu confirmar se eu tenho o número de todos vocês. Que algumas pessoas que haviam se inscrito, eu não consegui acessar o WhatsApp delas. De qualquer forma, você publicou seu telefone, você podia publicar de novo, Elise, e dar um tempo para as pessoas copiarem, né, e entrarem em contato com você para pedir a inclusão no grupo. Ótimo. Gente, então, olha só, antes da Elise finalizar ali, né, eu só queria dizer, então, que é o seguinte, a gente agora, então, sexta-feira é o nosso encontro de novo, mesmo horário. Tá ok esse horário para todo mundo, não tá? Então, mesmo horário é a proposta e cada um faz o seu prato e a gente depois vai falando, a gente pode comer juntos e juntas e a gente vai falando desse sabor, o que é esse prato, essa memória, né? Eu acho que, porque aí eu achei a ideia ótima, porque aí dá para, os outros estados também podem fazer o que eles são de desejos, né? E a gente faz os nossos e cada um faz o seu, ok? Ok. Então, beleza. Então, sexta-feira, eu aguardo todo mundo. A gente já vai dar os encaminhamentos, né? Obrigada, Carol, pela boniteza. Então tá. Elise e Flávio, vocês querem falar alguma coisa? Até, Carol. Só agradecer, né, mais uma vez aí essa troca de experiência, essa troca de memórias e sabores tão rica que a gente teve, né? E sexta-feira tem mais. Realmente, como o Flávio disse, foi uma surpresa, né? Nós termos participantes aí de diversas partes do Brasil, mas no final de tudo foi muito bacana, muito enriquecedor, sem dúvidas. Obrigada aí a todos, obrigada, Patrícia, especialmente, Flávia, tá? Obrigada a todos aí pela participação de vocês. Gente, obrigada então. Até sexta a gente cozinha juntos e juntas, ok? Ok. Quem não foi incluído no grupo, gente, liga para esse telefone e pede a inclusão, tá? Eu vou deixar as pessoas saírem lentamente. De qualquer forma, o telefone fica aí no ar, no chat, para as pessoas terem tempo para copiar. Obrigado e até sexta-feira. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, gente. Até sexta. Tchau. Até mais.